Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo com vocês novamente e essa é mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Nessa aula eu vou te ensinar como construir uma gramática regular a partir de um autômato finito qualquer. Esse autômato finito ele pode ser tanto determinístico quanto não determinístico, que nós vamos conseguir a partir dele construir uma gramática regular. E essa gramática regular, ela vai gerar as mesmas cadeias que esse autômato finito ele está reconhecendo. Então veja, a gramática ela é um mecanismo de geração de cadeias e o autômato é um mecanismo de reconhecimento de cadeias. O que nós vamos fazer é construir uma gramática que gera as mesmas cadeias que o autômato finito vai reconhecer. Então fica até o final da aula que eu vou explicar para você como fazer isso daí. Bom, então nessa aula 9 nós iremos aprender como converter um autômato finito. Esse autômato finito ele pode ser determinístico ou não, né? Como fazer a conversão desse autômato finito para uma gramática regular que gera as mesmas cadeias que esse autômato finito aceita, tá? Então o autômato finito ele é um mecanismo de reconhecimento de cadeias. O que nós queremos? Nós queremos uma gramática regular que gera as mesmas cadeias, exatamente as mesmas cadeias, que esse autômato finito ele vai aceitar, né? Então nós temos um método para fazer isso daí e nós vamos discutir com vocês como é esse procedimento nesta aula, ok? Então vamos começar com um problema, né? Nós queremos construir uma gramática regular G que gera a seguinte linguagem, né? A linguagem L é o conjunto de cadeias W, né? Tal que W contém um número par de zeros, ou W contém um número par de uns, ou as duas coisas, né? Contém um número par de zeros ou um número par de uns, né? Como é que nós vamos resolver esse problema, né? Esse problema é mais fácil de resolver se você inicialmente construir um autômato finito que reconheça cadeias com essa propriedade, certo? Depois que você construiu esse autômato finito, né? Você vai criar uma linguagem regular a partir desse autômato finito que você construiu, né? E essa linguagem regular vai gerar o mesmo tipo de cadeias que o autômato finito vai reconhecer, tá? Então, como é que nós resolvemos esse problema de criar um autômato finito que vai reconhecer cadeias dessa linguagem L? Como é que nós vamos fazer isso, né? Basicamente, né, nós podemos dividir as cadeias em 4 categorias, né? Então, qualquer cadeia W que você pegar, do conjunto de todas as cadeias W que contém zeros e uns, né? Essa cadeia W, ela pode conter um número par de zeros e um número par de uns, né? Ela pode conter um número par de zeros e um número ímpar de uns, né? Ela pode conter um número ímpar de zeros e um número par de uns, ou um número ímpar de zeros e um número ímpar de uns, né? Então, começando da cadeia vazia, né? A cadeia vazia, ela tem zero zeros, né? E zero uns, né? Porque ela não tem nenhum zero, ela não tem nenhum um. Ela é uma cadeia vazia, né? Então, ela está na categoria A aqui, certo? Então, para cada categoria dessas, nós vamos criar um estado do autômato finito, né? E o estado inicial vai ser A, porque eu tenho que reconhecer a cadeia vazia, tá? Então, para cada uma dessas categorias, criamos um estado no autômato finito que estamos construindo, né? E, inicialmente, a gente vê que a cadeia vazia tem um número par de zeros e um número par de uns. Então, o estado inicial A também vai ser o estado final do autômato. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer a cadeia vazia, né? Então, sempre que eu tenho que reconhecer a cadeia vazia, o estado inicial do autômato tem que ser igual ao estado final do autômato, porque eu preciso reconhecer a cadeia vazia, né? Então, nós vamos criar 4 estados aqui, ó. Um estado A, né, em que eu tenho um número par de zeros e um número par de uns, né? Um estado B, um estado C e um estado D, né, com essas características aqui que a gente já falou anteriormente, tá? Então, o meu autômato finito que nós vamos chamar de M, ele tem 4 estados, A, B, C e D, né? Tem um estado final, que é o estado A. O estado A também é um estado inicial, porque eu preciso reconhecer a cadeia vazia, né? Eu tenho o alfabeto sigma, que consiste de 0 e 1, e eu tenho a função delta aqui. Então, vamos entender como que a gente faz as transições de estado aqui, né? Suponha que eu estou no estado A. Se eu entro 1, 1, se eu leio um 1 da fita, né? Se eu leio o número 1 na fita, eu
inicialmente eu tinha um número par de zeros e par de uns, né? Porque a cadeia vazia tem 0 zeros e 0 uns, e 0 é par, né? Então, eu tinha um número par de zeros e par de uns aqui, eu entrei em um 1 e eu fui para o estado B. No estado B, eu continuo tendo um número par de zeros, mas eu tenho o quê? Um número ímpar de uns, né? Porque eu li o 1 na fita. Então, eu estou no estado B, eu tenho um número par de zeros e um número ímpar de uns, né? Se eu ler mais um 1 no estado B, né? Se eu estou no estado B e leio um 1, eu tinha um número o quê? Eu tinha um número par de zeros e um número ímpar de uns. Mas eu li mais um 1. Então agora eu tenho um número par de uns. Então eu voltei para o estado A, né? Eu voltei para o estado A, onde eu tenho um número par de zeros e um número par de uns. Se no B, por outro lado, né, eu ler um 0, né, eu vou para o estado D. No estado D eu tenho um número ímpar de zeros e um número ímpar de uns. Por quê? Porque antes eu estava no estado B, veja. No estado B eu tenho um número par de zeros. Se eu entro mais um 0, né, eu tenho o quê? Um número ímpar de zeros agora. E no estado B eu tinha um número ímpar de uns. Eu continuo tendo um número ímpar de uns, porque eu fui para o estado D, né? E o estado D, a única diferença do estado D para o estado B é que no estado B eu tinha um número par de zeros e no estado D eu vou ter um número ímpar de zeros. Mas o número ímpar de uns continua igual. Por quê? Porque eu entrei um 0, não entrei um 1, certo? Então eu vou para o estado D aqui. E com isso em mente, vocês podem analisar todas as transições de estados possíveis nesse autômato aqui, tá? Então você construiu o autômato, né? Esse autômato aqui ele tem o estado A, que é o estado inicial, mas que também é o estado final, e no estado A, sempre que eu chego no estado A, eu tenho um número par de zeros e um número par de uns, ok? E a partir disso daí eu posso construir a função delta, né? Porque o autômato é uma quíntupla, né? Eu tenho um conjunto de estados, eu tenho o conjunto de estados finais, é um conjunto, né? Nesse caso é unitário. Eu tenho o estado inicial que é igual ao estado final, eu tenho o sigma, eu tenho o delta, e o delta é dado por essas transições aqui, tá? Então, delta de A com 0 é C, porque se eu estou no A e entro o símbolo 0, eu vou para o C, né? Delta de A com 1 é B, né? Porque se eu estou no estado A e entro 1, eu vou para o B, tá? Então, delta de A com 1 é B, né? Se eu estou no estado A e entro 1, eu vou para o B. Delta de B com 0 é D, né? Se eu estou no estado B, entro um 0, eu vou para D, e assim por diante você tem todas essas transições aqui, né? Tudo bem, eu construí o autômato, testei esse autômato em várias cadeias possíveis aí, né? Cadeias que são reconhecidas, cadeias que não são reconhecidas. Eu testei esse autômato e aí eu verifiquei realmente esse autômato aqui satisfaz o que eu quero. Ele reconhece cadeias que têm o número par de zeros e o número par de uns e rejeita cadeias que tem qualquer outra coisa, né? Por exemplo, cadeias que se enquadram na categoria B, C ou D, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu construí esse autômato, tá? Isso aqui é um exercício, né? Mas o que eu quero não é um autômato, eu quero gramática, tá? Eu quero a gramática que gera cadeias com essa característica, né? Lembrando que gramática é um mecanismo de geração, tá? Então, como é que eu vou construir essa gramática G que vai fazer isso, né? Primeira coisa, né? O símbolo inicial da minha gramática, ele vai ser equivalente ao estado inicial do meu autômato, tá? Então, por exemplo, se no autômato eu falei que o estado inicial A era A, né, e eu dei esse nome A, eu poderia ter dado o nome Q0, mas eu dei o nome A de propósito porque eu quero fazer o quê? Eu quero construir uma gramática e eu quero que o símbolo inicial dessa gramática seja o A, né? Então, o estado inicial do autômato vai ser o símbolo inicial da gramática, né? Como o estado inicial é único e o símbolo inicial da gramática também é único, tá? Esse mapeamento é um mapeamento 1 para 1, é um mapeamento perfeito, tá? E aí, para cada estado do meu autômato M, eu vou criar um não terminal, né, com o mesmo nome, aí, se você quiser, na gramática G, tá? Então, os estados finais ou não finais do meu autômato, eles vão ser símbolos não terminais da minha gramática. Então, A vai ser um símbolo não terminal da minha gramática, B vai ser um símbolo não terminal da minha gramática, e assim por diante, tá? Então, todos os estados do autômato que eu tenho, eles vão virar símbolos não terminais da minha gramática, tá? Certo, então o que vai acontecer, né? Eu tenho o M aqui, né?
O M aqui, ele tem todos os estados do autômato e ele tem um estado final aqui, tá? Esses estados aqui do autômato vão virar símbolos não terminais da minha gramática, tá? O estado inicial do autômato, que é o A, vai ser o símbolo inicial da minha gramática aqui, que vai ser A, que vai ser a mesma coisa, tá? O alfabeto do autômato vai ser igual ao alfabeto da gramática. Tem que ser, porque o alfabeto é igual para o autômato e para a gramática, certo? Então, o sigma aqui, que é 0 e 1, vai ser o mesmo sigma aqui para a gramática, tá? E o estado final? O estado final, a gente vai diferenciar ele dos outros estados a partir da função delta. Vou explicar isso para vocês, tá? E a função delta vai dar origem às regras de produção, certo? Então, como que a função delta ela vai dar origem às regras de produção? Então, para cada transição delta de AI com X, onde AI é um símbolo, no caso, né, do autômato, o AI ele é um estado do autômato, ele é um estado do autômato que pode ser final ou não final, né? O AI é um estado do autômato, pertencente a Q, que é o conjunto dos estados do autômato, tá? E X, ele é um símbolo na minha fita de entrada, né? Então, eu vou fazer, se o delta de AI com X é AJ, você vai adicionar a regra de produção AI, levando em X AJ, que faltou o X, tá? Então, aqui corrigindo, né, o AI vai levar em X a J, onde X é um símbolo pertencente a sigma. É um único símbolo pertencente a sigma, né? Às vezes a gente usa letras minúsculas do final do alfabeto para se referir a cadeias, né? Mas aqui, o X aqui, ele está se referindo a um símbolo do alfabeto, a um símbolo de sigma, tá? E para cada estado final, você vai diferenciar um estado final dos estados não finais, adicionando a produção AI levando em epsilon. Ou seja, se AI é um estado final, se AI pertence a F, que é o conjunto dos estados finais, você vai adicionar a produção AI levando em epsilon, tá? Então vamos fazer, a gente tem o nosso autômato aqui, vamos fazer essa transformação com esse autômato M que nós temos aqui, para obter a gramática G. Então, como eu disse para vocês, ó, o conjunto dos estados, conjunto Q, né, dos estados de M, que podem ser finais ou não, né? Então, esse conjunto Q dos estados aqui, ele vai virar o conjunto dos não terminais da gramática, tá? O estado final, que é A, ele vai ser diferenciado, né, dos demais estados, porque eu vou colocar uma transição aqui, vou colocar uma regra de produção aqui, desculpa. Vou colocar uma regra de produção aqui, A, levando em cadeia vazia, tá? Vocês vão entender por que depois, tá? E aí você vai ter o símbolo, o estado inicial aqui do autômato, tá? O estado inicial do autômato é a azão. O azão vai ser o símbolo inicial da minha gramática. O alfabeto vai ser o mesmo, que é o sigma, tá? E para cada transição da função delta, eu vou criar uma regra de produção da minha gramática. Então, para a transição delta, delta de A com 0 é C, eu vou criar A levando em 0 C. Delta de A com 1 é B, eu vou criar a regra de produção A levando em 1B e assim por diante. E como o A, ele é o símbolo, ele é um estado final do meu autômato, eu vou colocar uma regra de produção A levando em epsilon. Então, para cada estado final do meu autômato, eu vou ter uma regra de produção levando esse estado final em epsilon, tá? Na minha gramática. Uma regra de produção na minha gramática levando o estado final em epsilon, tá? Por que é feito assim, professor? Bom, vamos entender com um exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai gerar a cadeia 0, 1, 0, 0, 1, 0 por essa gramática que nós construímos, né? E nós vamos reconhecê-la também por esse autômato que a gente construiu, né? Então, essa cadeia ela pode ser gerada pela gramática e reconhecida pelo autômato. Por quê? Porque ela tem 4 zeros e 2 uns, ela tem um número par de zeros e um número par de uns, então ela vai ser tanto gerada pelo autômato, então ela vai ser tanto reconhecida pelo autômato quanto gerada pela gramática, né? Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Então aqui eu tenho as transições delta para o autômato, aqui eu tenho o autômato lendo a fita aqui de entrada, tá? E aqui eu tenho a minha gramática aqui com essas regras de produção aqui,
Então vamos começar analisando o que acontece quando para a gente gerar essa cadeia exemplo que a gente deu aí, tá? Bom, inicialmente, né, a gente tem o estado inicial do autômato que é A e a gente tem o símbolo inicial da gramática que é A também, tá? Porque o estado inicial do autômato é único e o símbolo inicial da gramática também é único. Então, a gente vai ter o A aqui, tá? Então, veja que a primeira coisa que vai acontecer no autômato vai ser a cabeça de leitura ler o símbolo 0 da fita, né? Quando a cabeça de leitura lê o símbolo 0 da fita, eu vou fazer uma transição, né, de A com 0, né? A com 0 transita para C, né? Eu li o símbolo 0, transitei para C. Então, o estado que eu estou no autômato é C, né? Na gramática, eu estou gerando a cadeia, então eu vou usar a regra de produção correspondente a essa transição delta aqui, ou seja, A levando em 0 C, certo? Agora, eu estou no estado C, eu vou ler no autômato, né? Eu estou no estado C no autômato, eu vou ler o símbolo 1, né? Lendo o símbolo 1, né, eu vou passar no autômato para o estado D, né? Veja que eu estou no estado D agora, ou seja, delta de C com 1 é D. Na gramática, eu vou aplicar uma regra de produção. Que regra de produção? C levando em 1D. C levando em 1D é essa regra de produção aqui. Então, o símbolo C vai ser trocado por 1D, tá? Agora eu vou ler o próximo símbolo na fita, que é o símbolo 0, né? Então, o autômato lendo o símbolo 0, estando no estado D, ele vai passar para o estado B, né? Então, delta de D com 0 vai ser B. Eu vou estar no estado B no final do processo, tá? E aqui na gramática, o não terminal D vai gerar a cadeia, a forma sentencial, né? Não é cadeia, a forma sentencial 0B, tá? Então, o D vai gerar 0B aqui, né? Então, vou ter o 0B sendo gerado aqui na gramática, tá? Muito bem, agora eu vou ler o próximo símbolo, né? O autômato vai ler o próximo símbolo da fita, que é o 0, né? O autômato lendo 0, né? No estado B, ele vai passar para o estado D, né? Então, no estado B, lendo 0, ele vai passar para D, né? Então, na gramática, o símbolo B vai gerar 0D, né? O símbolo B vai gerar 0D. Ok. E aí, o que eu vou fazer? O símbolo D, o estado D, né? Eu estou no estado D, vou ler o símbolo 1 da fita, né? Então, no estado D, lendo o símbolo 1 da fita, eu vou para o estado C, né? Então, eu vou para o estado C aqui. Na gramática, eu vou aplicar a regra de produção D levando em 1C. D levando em 1C. Então, o símbolo D aqui é trocado pela forma sentencial 1C aqui, tá? Forma sentencial 1C. No estado C, agora, né, eu estou no estado C, eu vou ler o símbolo 0. O que eu vou fazer no autômato? Uma transição de C para A, né? A é o estado de reconhecimento do autômato, né? E na gramática, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o C, né? Na gramática, eu vou estar aplicando a regra de produção. Eu não fiz o highlight aqui, né? Mas eu estou aplicando a regra de produção C, eu estou fazendo aqui delta, né? De C com 0 igual a A, né? E o C aqui, ele está sendo trocado por 0A aqui. O C está sendo trocado por 0A, né? Finalmente, né? Veja, o autômato, ele foi de C para A, né? Se você voltar aqui, né? O autômato, depois que ele leu o 0, né? Ele vai para A, ele volta para A, né? Então, o autômato, ele já reconheceu, nesse ponto aqui, o autômato já reconheceu a minha cadeia. Mas se você olhar aqui para a gramática, né? Eu não terminei a cadeia ainda, né? Eu não terminei a cadeia ainda. O que eu preciso para terminar a cadeia? Eu preciso que o A leve na cadeia vazia, tá? Então, aqui no autômato eu já terminei o reconhecimento, mas aqui na gramática eu não terminei a geração. Para terminar a geração, o A ele tem que levar na cadeia vazia, que é o que eu vou fazer nessa próxima passagem aqui, o A levando na cadeia vazia, e aí eu termino a geração da minha cadeia, né? Então, veja, né, que o símbolo não terminal A, ele é diferenciado dos outros símbolos aqui, né? Porque o A corresponde ao estado final do autômato, e o estado final do autômato é diferenciado dos estados não finais, porque ele vai conter a transição A levando em epsilon, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo aí, né? Basicamente, você precisa de 4 regras, né? Que são aquelas 4 regras que eu falei anteriormente para vocês transformarem um autômato finito numa gramática regular, tá?
Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Até a próxima aula e bons estudos.